Olá, minha gente, começa agora o nosso Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. O trânsito segue lento no quilômetro 162 da BR-101 por causa de alagamentos na pista. A polícia desarticulou uma quadrilha que comandava o tráfico de drogas em Linhares e região. A ceia de Natal está 20% mais cara em Linhares neste ano de 2022. Em São Mateus, moradores fizeram um protesto no bairro Liberdade. As chuvas alagaram ruas de Cachoeiro no sul do estado. Samuel de Fraga tem os destaques. Veja também os assuntos do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora na tela da sua TV Sim. Esta é da Terra. E o trânsito segue lento na altura do quilômetro 162 da rodovia BR-101 Norte, próximo à empresa VEG em Linhares, por causa do alagamento da pista. Bom, os motoristas que passam pela região precisam redobrar os cuidados, principalmente durante a noite, viu, gente? Tem que seguir devagar pelo trecho. Além disso, no quilômetro 171, há obras na pista, tem um desvio ali próximo ao pedágio em Aracruz e o motorista também precisa reduzir a velocidade e ter muita cautela. Uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas em Linhares e região foi desarticulada pela polícia. 2 integrantes do grupo, no entanto, permanecem foragidos. O nosso colega, o repórter Osés Farias, tem as informações. Uma das maiores operações para prender traficantes aqui em Linhares e no norte do estado aconteceu neste ano de 2022 e durou pelo menos 11 meses de investigação, com o resultado de 7 pessoas presas e 2 pessoas que ainda estão consideradas pela polícia foragidas, que são elas o David de Jesus Ribeiro e Vitória Gabriele dos Santos. Esses 2 estão foragidos. Quem vai falar mais a respeito desta grande operação, que durou esse tempo todo de investigação, é o delegado-chefe da 16ª Regional, Fabrício Lucindo. Delegado, uma das maiores operações da história da 16ª Regional? É verdade, um trabalho que foi feito minucioso para a gente poder desarticular essa quadrilha que estava distribuindo material entorpecente aqui na região de Linhares, em vários bairros. Foi uma investigação muito meticulosa e a gente conseguiu desarticular completamente essa quadrilha. Agora, a operação começou, delegado, com a prisão do Albino Alves dos Santos Neto e a Yandra Eduarda dos Santos Guimarães. E nem foi aqui, foi na Bahia. Como é que a polícia começou toda essa movimentação? Bom, a polícia consegue... Às vezes a polícia militar traz algumas ocorrências para a gente de tráfico entorpecente. E essas ocorrências são investigadas de uma forma mais criteriosa. E a partir dessa investigação inicial, que a gente descobriu todo esse grupo de traficantes que estava agindo aqui na região e acabou decorrendo dessa prisão lá em Itacaré com a ajuda da Polícia Civil do Estado da Bahia. Delegado, a gente vê aqui no município de Linhares pontos que são considerados ociosos com relação à droga e o resultado da venda dos entorpecentes, que são muitos homicídios, caso de Bebedouro, caso do Rio Doce, residencial Rio Doce. Esse grupo todo abastecia essas e outras regiões daqui de Linhares? Exatamente, esse grupo ele era responsável por trazer drogas para a região de Regência, Povoação, Pontal do Ipiranga, bairro Aviso, bairro Bebedouro, bairro Residencial Rio Doce e outros bairros também. Eles tinham várias ramificações aqui em Linhares. Então, com a prisão deles, a gente espera que esse tráfico seja desarticulado e a gente vai manter vigilância para que outras pessoas não ocupem o lugar. Existem fotos que estão sendo divulgadas dos que estão ainda foragidos, David de Jesus Ribeiro e Vitória Gabriele. A polícia, obviamente, agora vai contar com as participações da população para tentar prendê-los. Exatamente, a gente conta com o apoio da população linharense, Soretama e Rio Bananal. Se tiverem notícias desses elementos, liga para o 181. Aliás, ligue sempre para o 181 denunciando criminosos e denunciando crimes, porque é uma arma que a população tem para poder ajudar a polícia a resolver crimes e prender criminosos. E os principais itens da ceia de Natal estão cerca de 20% mais caros em Linhares neste ano. O Procon Municipal orienta o consumidor a pesquisar o melhor preço. Olha o preço de um, dá uma olhada no outro. É preciso pesquisar bastante antes de fechar a compra dos produtos da ceia de Natal. Mas tem algumas coisas que não dá para abrir mão. Frango, frutas, uvas passas, castanhas. A carne, um frango, né?
É o principal, eu acho. O arroz, feijão, é a comida tradicional. As pessoas que fazem questão desses produtos na mesa vão ter que preparar o bolso, porque os preços estão bem salgados. Então a gente está verificando que todas as carnes, todos os tipos de carne tiveram aumento, estão ainda, aqueles que não tiveram aumento, mantiveram o preço em cima ainda. Então o consumidor tem que estar bastante atento, procurar, buscar as promoções e fazer pesquisa, andar mesmo atrás para buscar onde tem a melhor opção para ele. Esse ano a ceia de Natal está 20% mais cara. Produtos tradicionais como o peru, o chester, o tender e até as polêmicas uva passas estão com os preços disparados aqui em Linhares. E por falar em uva passas, na casa da Nilza a discussão é grande, mas ela dá um jeitinho de agradar todo mundo. Nem todos gostam. Minhas netas não gostam. Eu gosto, meu filho gosta. Aí como é que faz? A gente deixa separado. Quem quer, coloca no prato. De acordo com uma pesquisa feita pelo Procon de Linhares, a diferença de um produto em diferentes supermercados pode ter até R$ 76. E o diretor orienta os consumidores a se planejarem e não deixarem as compras para a última hora. Quando você compara com um que está no preço normal, há uma disparidade grande. Ou então um produto de uma qualidade às vezes superior, um produto às vezes até importado, que difere o preço num valor bastante significativo em relação aos produtos, às vezes regional ou nacional. Então, às vezes acontece isso, mas o consumidor tem que estar atento, verificar, procurar, saber por que esse produto aqui está nesse preço. Geralmente o gerente do estabelecimento, o proprietário, vai ter uma justificativa para aquilo, vai explicar por que aquela diferença tão grande. Cabe ao consumidor analisar se compensa mesmo assim levar aquele produto. E se com tanta pesquisa os preços ainda permanecerem semelhantes, vale a pena o esforço. Afinal, o Natal é uma data super especial e acontece só uma vez no ano. Então compensa, eu compro. Eu compro, aperto dali, daqui e compro. Eu acho que vale a pena sim, mas tá caro. Tudo caro. E uma informação, o futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, acaba de anunciar o capixaba Edmar Camata como novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal a partir de janeiro de 2023. Camata é o atual secretário de Controle e Transparência do Governo do Espírito Santo e deve assumir o cargo, então, em 1º de janeiro como novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele é servidor da PRF de carreira. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta em toda a região. Quarta-feira de chuva em todo o Espírito Santo, temperaturas amenas, Linhares com mínima de 23 e máxima 29 graus. Em São Mateus, variação entre 24 e 28. Cachoeiro com variação entre 22 e 25. Já em Vitória, a mínima é de 24 e a máxima 28 graus. A seguir, vamos a São Mateus para saber os destaques da região. Teve um protesto de moradores do bairro Liberdade. Vamos também a Cachoeiro saber os estragos causados pelas chuvas com Samuel de Fraga. Voltamos já. De volta com o nosso segundo bloco de hoje. A gente vai agora para São Mateus, vamos fazer o nosso giro, vamos ver um panorama das chuvas, os problemas causados pelas chuvas em São Mateus. Nariane Lopes está conosco e traz as informações. Olá, Nariane. Ei, Cláudio, é isso mesmo. Em vários pontos da cidade foram registrados deslizamentos de terra, sem contar que o rio São Mateus apresentou um aumento significativo do nível da água. O João Batista tem mais informações. O nível do rio continua subindo e os moradores do bairro Porto estão em estado de alerta. Na Avenida Cricaré, os riscos de deslizamentos continuam. Esse morador teve que sair de casa, mas reivindica do poder público uma solução para o problema. É a situação mais crítica que eu já estou vendo em 23 anos. 23 anos que eu moro aqui na região. A gente todo ano só passa por isso, não com essa intensidade toda e nada é feito.
23 anos que eu moro aqui, que eu ouço falar do muro de arrima, até hoje nada foi feito com esse muro de arrima. E chegou a situação que chegou hoje, todo mundo perdendo as casas, todo mundo abandonado, e a situação está difícil. Não sei se vai haver um dia a gente poder voltar para as nossas casas. Revoltada, essa costureira disse que precisa retirar alguns móveis que ainda estão dentro de casa. É uma coisa que eu nunca esperava em acontecer e infelizmente aconteceu. Ficamos sem energia e eu e meu filho especial vimos todo o barranco cair. Inclusive o barranco lá da ladeira do Besouro, a gente estava na varanda e a gente viu aquilo tudo, aquela cena quando passa na minha cabeça, é como se fosse um filme de terror. Infelizmente eu nunca esperei que isso fosse acontecer, porque existe um projeto na época em que eu era presidente da Associação de Moradores, junto com o pessoal da UFES, para fazer um muro de arrimo, de lá até aqui. Cadê esse muro de arrimo? Por que, gente, que não fizeram? Então, como o Valdeci acabou de falar, nós aqui da periferia somos esquecidos. Embora o prefeito fala que ele é da periferia. Infelizmente, prefeito, eu não vejo isso, mas gostaria que da agora para frente eu pudesse te aplaudir. Apesar da chuva ter dado uma trégua, a previsão ainda é de mais chuva, segundo o Corpo de Bombeiros, e há riscos em toda a avenida. Toda essa região, os moradores foram informados insistidamente, explicando o problema. Tem risco de ter novos deslizamentos, risco intenso de novos deslizamentos, e a gente pede que as pessoas não fiquem nas residências na área delimitada de risco extremo. Toda essa encosta, ela foi mapeada no passado de risco de deslizamento pelo CPRM. Então, assim, não é um palpite, não é achismo, e agora já é visível e notório, em função dos vários deslizamentos que estão tendo em sequência. Ainda de acordo com o Major, existe muita dificuldade em convencer as pessoas sobre os riscos. Está sendo um trabalho exaustivo, eu tenho acompanhado, tenho somado esforços, a assistência social do município, a Defesa Civil Municipal, a Secretaria de Saúde, tem sido incisivo há quase 30 dias ou mais, na insistência de retirar essas pessoas dessa zona de perigo. Na rodovia Otovarino Duarte Santos, que liga o centro de São Mateus ao balneário de Guriri, desde as primeiras horas da manhã, máquinas trabalham no local para a liberação da pista. O mesmo acontece na BR-101. As máquinas estão trabalhando a todo vapor aqui para a recuperação do trecho da BR-101 no quilômetro 71, onde houve o rompimento de uma represa. A empresa divulgou nesta segunda-feira uma nota informando que dentro de 7 dias o desvio para normalizar o trânsito vai estar pronto. Porém, a recuperação total da pista vai levar pelo menos 60 dias. Por enquanto, o principal acesso a 101 para quem vai sentido Vitória é a BR-381, que chegou a ficar congestionada na manhã de hoje para a retirada de terra que impedia o tráfego nas duas vias. Em um outro bairro aqui da cidade, um córrego transbordou e invadiu uma avenida. Teve carro sendo arrastado pela correnteza e várias casas alagadas. Famílias desalojadas e dezenas de pessoas inseridas no programa Aluguel Social. Nesta segunda, uma cena que circula pelas redes sociais chamou a atenção e viralizou. No vídeo, um homem é visto ajoelhando no chão, agradecendo pelo feito de conseguir tirar o carro de uma correnteza que se formou no meio da rua. Cara, caiu lá dentro da enxurrada, ele e o irmão, mas tirou o carro em nome de Jesus. O fato aconteceu na noite de domingo, quando os dois irmãos tentaram atravessar a correnteza que se formou aqui, na Avenida Maria Elisa Rios, no bairro Morada do Lago, onde fica localizado o córrego da Jaqueirinha. Com o grande volume de água, a rua praticamente ficou submersa. Quando os dois irmãos tentaram passar, infelizmente tiveram o seu carro levado pela correnteza. A população conseguiu retirar os dois e na tarde da segunda-feira, um dos irmãos conseguiu retirar o veículo do local. Buracos, rachaduras, casas alagadas e o prejuízo de quem trabalhou a vida para ter um bem.
Ninguém esperava, na verdade. 20 anos no mesmo local, nunca houve fato parecido. E essa chuva realmente pegou a gente de surpresa. A gente fica anestesiado, fica num estado de choque. Ainda bem que o bem maior, que é a vida, não foi atingida. Mas o material, a luta da vida toda, né? Que você faz com tanto sacrifício, aí vem a chuva e leva. É uma situação, assim, muito constrangedora, é um sofrimento que não tem como explicar. Realmente só a pessoa que sofre, que está aqui junto. Não tem estrada, não tem mais nada. Acaba, leva até a esperança da pessoa embora. Só quem passa, para saber. Por hoje é só, Cláudio. Volto com você aí no estúdio em Linhares. Obrigado, Nariane, pelos destaques. No sul do estado, a chuva causou transtornos e alagamentos. Samuel Defraga está conosco e tem as informações. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, é isso mesmo. Foram mais de 2 horas de chuvas fortes aqui em Cachoeiro e foram registrados alagamentos e quedas de barreira. E o nível do rio Itapemirim também subiu. Na rua José Lourenço Solino, a via que liga o bairro Alto Amarelo ao bairro Amaral foi totalmente interditada por causa da queda de cascalhos de pedra que se desprenderam e ocuparam totalmente a via. Hoje pela manhã, máquinas e homens trabalharam rápido e fizeram a limpeza do local para a liberação da pista. Já no bairro São Geraldo, homens e máquinas também trabalhavam a todo vapor para a retirada da lama que tomou conta da principal via do bairro, que ficou totalmente alagada na tarde desta segunda-feira durante as chuvas. Na subida para a parte alta do bairro, galhos caíram na estrada e teve deslizamento de barranco. Foram cerca de 3 horas de chuva muito forte aqui em Cachoeiro de Itapemirim e, segundo a Defesa Civil, foram 79 milímetros de chuvas no acumulado de 24 horas. Durante a noite, o rio Itapemirim começou a subir e a Defesa Civil ficou em alerta. Uma chuva muito volumosa, ela não foi rápida, ela foi uma chuva extensa, né? Começou à tarde, entrou pela noite. Tivemos um acumulado de 79 milímetros de chuva no município nas últimas 24 horas em Cachoeiro, sobretudo aqui na região mais urbana da cidade. Então isso, apesar de ser um volume muito alto, os transtornos não giraram por conta dos alagamentos, né? Nós tivemos só um ponto de alagamento assim, mais tenso, que eu posso dizer assim, no bairro São Geraldo, mas causado por conta de algumas escavações. Então veio muita água com lama, assoreou ali a entrada ali do riacho que corta por ali, então tivemos um problema de elevação de água lá na via pública. Mas os nossos problemas giraram em torno da movimentação de massa, isso devido ao solo estar muito encharcado, né? São muitos dias de chuva, o sol basicamente quase não tem aparecido nos últimos dias, com isso está muito propenso, né? A gente tem até o alerta do CEMADEM para movimentação, risco de movimentação de massa no município de Cachoeiro. Então a gente teve movimentação de massa, rolamento de rocha, né, em via pública, em um lugar bem arriscado no bairro Amaral. Então assim, a gente está aí junto com as secretarias do município, fazendo desobstrução de via, trabalhando tudo isso, mas nós tivemos muito trabalho durante essa noite. O coordenador esclarece que é bom ficar atento com a notícia certa para não causar pânico na população. É importante ressaltar, o município de Castelo, né, ele lançou um alerta lá de possibilidade de inundação para aquele município, né? Choveu inclusive Castelo menos do que choveu em Cachoeiro, em milímetros, né, no quantitativo. Então foi lançado um alerta para Castelo e muitas pessoas estavam fazendo confusão com esse alerta para Cachoeiro, né, e algumas pessoas até cobrando por que a Defesa Civil não tinha emitido alerta, exatamente porque a influência de Castelo, né, ela influencia, mas nós estávamos com um nível baixo do rio naquele momento e isso não chegou a ser significativo para Cachoeiro. Nós estávamos monitorando e tomando aí todas as precauções necessárias e se necessário for a gente iria também lançar o alerta em Cachoeiro. Então ontem, durante aquele evento, o nosso rio chegou na madrugada no limite máximo de 1,40 m acima do normal, mas em Castelo quase teve inundação. Então assim, são realidades diferentes e a gente trabalha aqui com as informações de lá o tempo todo, a Defesa Civil de lá, junto com a regional, passa essas informações para a gente, né, em tempo real de tudo que vai estar acontecendo lá. Então assim, para tranquilizar a população de Cachoeiro, a gente tem acompanhado tudo isso, mas nós não tivemos problemas mais graves, inclusive o rio agora já está baixando novamente, chegamos a 1,40 m, estamos com 1,32 m, né, baixando aí uma média de 2 centímetros por hora. E a gente segue monitorando, a previsão ainda continua aí de chuva forte para todo o estado do Espírito Santo.
O órgão faz um alerta também para a população com relação aos chamados e também sobre as regiões de risco. Solo encharcado, muita área de encosta, movimentação de massa, então nós estamos com esse risco, esse alerta vingente, então é importante que a população fique atento a isso. Se chamou a Defesa Civil, as demandas têm sido muitas, nossa equipe está com dificuldade de atender todo mundo no tempo que se faz necessário, então se a própria pessoa, na hora do atendimento telefônico, se a gente disser para a pessoa, tá como, tá assim, 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 saia da residência para ter uma precaução, é importante seguir esse aconselhamento da Defesa Civil, porque com esse quantitativo muito elevado de demandas, de fato nós não estamos dando conta de chegar na casa da família com o tempo necessário que faz para ela, para a segurança dela. Então a gente, para além de ligar para a Defesa Civil, já está ali olhando o quintal, olhando o terreno em torno da casa, olhando possíveis rachaduras no imóveis. Esses são sinais da movimentação de massa, então se tiver ocorrendo isso, liga para a Defesa Civil, para a gente poder estar avaliando. Se de tudo a gente demorar um pouco chegar, tome essa precaução de não estar nesses ambientes que está ali com risco iminente de queda. Bem, Cláudio, eu fico por aqui, volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Até lá. É isso aí, obrigado Samuel pelos destaques, até a próxima edição. Vamos saber agora como encerrou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 975 a saca. Arábica 7, R$ 949. O Conilon tipo 7, cotado a R$ 658 a saca. Mais um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco mais notícias para você, tem também os destaques do esporte. Voltamos daqui a pouco. De volta, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Em Colatina, um fato curioso. Um comerciante usou um revólver para render a funcionária e a dona de uma loja de celulares e obrigou as duas a entregarem aparelhos para ele. Bom, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Vamos ver. Segundo informações preliminares, o proprietário da loja de celulares, alvo do ataque, realizou uma compra programada que os aparelhos, cujo valor seria de R$ 24 mil, não foram entregues devido às fortes chuvas e condições das estradas, o que fez com que a transportadora não entregasse a mercadoria no prazo estipulado. Um comprador da mercadoria, também dono de estabelecimento comercial do mesmo segmento, se sentindo ameaçado por quem já havia revendido os celulares e com receio de ficar no prejuízo, foi então até a loja onde estavam a esposa do proprietário juntamente com uma atendente. As imagens do circuito de segurança mostram que o homem sacou um revólver, apontou na direção das mulheres, retirou a mochila das costas e mandou que fossem colocados vários celulares da vitrine na bolsa. A estimativa é de que os aparelhos roubados têm um valor aproximado de R$ 17 mil. Durante a ação, foi possível ouvir o homem dizendo que estava sendo ameaçado e que não iria ficar no prejuízo. Repare que antes de sair da loja, o homem ainda chuta um objeto no chão, que também seria uma câmera. A PM fez buscas em locais prováveis onde o autor da ação poderia estar, mas não o localizou. A investigação segue com a possibilidade do homem procurar a polícia para se apresentar e prestar depoimento. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados oficialmente pelas autoridades. Que fato curioso, né? Que pior maneira de tentar resolver um problema como esse, né? Mas enfim, a polícia agora investiga e tenta localizar este comerciante. Para fechar, o Temar Félix vem com os destaques do esporte. Muito bem, 2 atletas de destaque nacional a partir do esporte linharense foram homenageados e falaram na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores noite passada. A sessão, mais uma vez, é claro, foi transmitida ao vivo pela TV Sim. Eu fui lá conferir. Rapaz, foi bonito, viu? Foi bonito. E eles realmente merecem. Quem são eles? Enzo Pegoretti, primeiro colocado no ranking da Federação Capixaba de Jiu-Jitsu, na categoria sub-15, também na luta olímpica da Confederação Brasileira, e Vinícius Teixeira, linharense que surgiu no Colégio Cristo Rei para o handebol, com destaque depois no Taubaté de São Paulo e seleção brasileira, tendo disputado a Olimpíada de Tóquio no Japão. Vinícius destacou a importância do atleta
acreditar no seu talento e potencial e se dedicar nos treinamentos e na vida. Já Enzo Pegoretti falou que é fundamental Linhares ter um projeto concreto, por exemplo, de Bolsa Atleta, principalmente para atletas de alto rendimento, algo que há anos não sai do papel. Obrigado, Altemar. Obrigado a você, nosso telespectador. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Assinantes Sky TV na região norte nos acompanham pelo canal 316.1. Para quem mora na Grande Vitória e é assinante Claro TV, pode nos assistir pelo canal 526. Acesse também o portal sinoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.